Imagine nascer em um lugar onde as oportunidades parecem inexistentes. Onde as estradas não levam a grandes cidades, mas a pequenos povoados esquecidos pelo tempo. Onde estudar é um privilégio e sonhar é quase um ato de rebeldia. Agora imagine crescer nesse cenário e, ainda assim, acreditar que seu destino pode ser muito maior do que aquilo que vê diante dos olhos. Esta é a história de Eduarda, uma garota do interior de Goiás que começou a vida com muito pouco além da coragem e de uma determinação que desafiava qualquer lógica. Desde criança, ela aprendeu a lidar com as dificuldades como quem enfrenta tempestades. Firme, mas sempre olhando para o céu em busca de um sinal de que dias melhores viriam. A vida não lhe deu atalhos, e cada passo que deu custou esforço, lágrimas e noites sem dormir. Mas dentro dela havia uma força que nem mesmo as maiores provações conseguiram apagar. Não se trata apenas de vencer na vida, mas de transformar dor em combustível, medo em motivação e limitações em degraus. A jornada de Eduarda é um lembrete poderoso de que o lugar onde você nasce não define até onde você pode chegar. Prepare-se para conhecer uma trajetória que começa em uma casa simples de madeira e atravessa estradas de terra vermelha, que no tempo seco levantavam poeira e no tempo chuvoso viravam um lamaçal difícil de atravessar. Sua casa ficava um pouco afastada da rua principal, feita de tábuas simples e telhas antigas, com uma varanda estreita e um quintal que parecia não ter fim aos olhos dela. Lá no fundo havia um poço, algumas árvores frutíferas e um galinheiro que o pai cuidava com paciência. O cheiro constante de café fresco e fumaça de fogão a lenha fazia parte do ar que ela respirava todos os dias. Desde muito pequena, Eduarda aprendeu que a vida ali não era fácil. Seu pai, João, passava horas na roça plantando milho e feijão, mas ultimamente vinha sofrendo com dores fortes nas costas. Às vezes, no final da tarde, ele se sentava na varanda com o rosto cansado, olhando para o horizonte, como se buscasse forças na paisagem. Sua mãe Maria era incansável. Acordava antes do sol nascer, preparava o café e já organizava as tarefas do dia. Enquanto o pai tentava manter a roça, ela cuidava da horta, lavava roupas no tanque e ainda arrumava tempo para pegar carona ou caminhar até a cidade vizinha para fazer faxinas. Eduarda cresceu nesse ambiente simples, rodeada pelo som das galinhas ciscando, dos grilos cantando à noite e do vento que balançava as folhas das árvores. Ela não tinha muitos brinquedos, mas usava a imaginação para criar mundos inteiros. As bonecas eram feitas de pano pela mãe. Os carrinhos eram feitos com latas e pedaços de madeira que o pai adaptava, e qualquer pedaço de terra virava cenário para as aventuras inventadas. Apesar das dificuldades, a família tinha momentos de alegria. As conversas na varanda ao entardecer, o cheiro do pão caseiro, as histórias que o pai contava sobre quando era criança. A escola ficava a quase 3 quilômetros de casa. Todos os dias ela caminhava pela estrada de terra, muitas vezes com o barro grudado nos pés, levando seu caderno já usado com folhas amareladas e lápis pequenos demais para segurar direito. Mesmo assim, ela gostava de estudar. Sentava-se na primeira carteira, prestava atenção em cada palavra da professora e sempre queria saber mais. Às vezes, a professora, Dona Lourdes, deixava que ela levasse para casa livros da pequena biblioteca da escola. Eram livros já gastos, com capas rasgadas, mas para Eduarda eram tesouros. Foi numa dessas leituras que ela descobriu que o mundo era muito maior do que o vilarejo. Lia sobre cidades grandes, universidades, pessoas que viajavam para outros países e aquilo acendia algo dentro dela. Começou a imaginar como seria estudar em um lugar onde houvesse muitos livros, laboratórios e professores diferentes. Guardava essas imagens na mente como quem guarda um segredo precioso. Um dia, quando tinha 10 anos, aconteceu algo que marcaria sua vida. Durante a festa da cidade,
um grupo de jovens universitários veio apresentar um projeto para as crianças. Montaram uma pequena tenda com cartazes, mostraram experiências simples de química e física e falaram sobre como estudar podia mudar vidas. Uma moça de cabelos cacheados contou que também tinha vindo de um vilarejo, que estudava à noite porque trabalhava de dia e que, mesmo assim, havia conseguido entrar na universidade. Eduarda ficou hipnotizada. Voltou para casa falando sem parar sobre o que tinha visto e, naquela noite, deitada em sua cama simples, não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto e imaginando como seria vestir uma beca e receber um diploma. Mas os anos seguintes trariam provações. O pai adoeceu de vez e precisou parar de trabalhar. As dores nas costas se agravaram e ele começou a ter falta de ar constante. As consultas médicas e os remédios consumiam o pouco dinheiro que a mãe conseguia. Houve semanas em que o almoço foi apenas arroz e farinha, e a janta, um pedaço de pão dividido entre todos. Eduarda pensou seriamente em largar a escola para trabalhar na cidade, mas, numa noite, enquanto ajudava a mãe a lavar roupa no tanque, ouviu dela: "Minha filha, se você parar agora, vai se arrepender pro resto da vida. O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Vá até o fim." Essas palavras ficaram gravadas no coração de Eduarda como uma promessa silenciosa. Quando terminou o 9º ano, veio outro desafio. No vilarejo não havia ensino médio. A única forma de continuar estudando era se mudar para a cidade vizinha. Depois de muitas conversas e tentativas, conseguiram que ela fosse morar com uma tia distante, a irmã mais velha de sua mãe, que vivia sozinha. A tia, apesar de boa, era rígida e exigia que Eduarda ajudasse em todos os afazeres domésticos. Antes de ir para a escola, ela lavava o quintal, passava pano na casa e deixava a louça limpa. No início, sentiu-se deslocada. A cidade parecia barulhenta demais, as pessoas andavam apressadas e ela sentia falta do cheiro da terra molhada do vilarejo. Foi nesse período que ela começou a trabalhar à noite em uma lanchonete para ajudar nas despesas. Lavava pratos, limpava mesas, recolhia lixo e sempre voltava para casa exausta. Muitas vezes, deitava-se sem conseguir estudar, mas lembrava da promessa feita a si mesma e insistia. No 2º ano do ensino médio, sua dedicação chamou a atenção do professor de matemática, que a indicou para um cursinho preparatório para o Enem. Com a bolsa concedida, sua rotina ficou ainda mais apertada. Escola pela manhã, trabalho à tarde e cursinho à noite. Nos dizem que não tinha dinheiro para o ônibus e a pé, atravessando ruas mal iluminadas, muitas vezes na chuva. Certa noite, chegou ao cursinho completamente encharcada. Os colegas riram, mas a professora colocou um casaco sobre seus ombros e disse: "Quem vem assim para estudar vai longe, Eduarda." Faltando poucos meses para a prova, uma tempestade destruiu parte da casa dos pais no vilarejo. Desesperada, ela quis voltar para ajudar, mas ao ligar para casa, ouviu a mãe dizer: "Filha, se você voltar agora, vai perder o que conquistou até aqui. Nós vamos dar um jeito. Fica firme." Foi uma das conversas mais difíceis da sua vida, mas ela seguiu. O dia do Enem chegou e Eduarda sentiu um frio no estômago como nunca antes. Sentou-se, respirou fundo e a cada questão lembrava de cada sacrifício que a tinha levado até ali. Quando o resultado saiu, ela estava no trabalho. Recebeu uma mensagem: "Você passou." Foi para o banheiro, trancou a porta e chorou como se estivesse lavando a alma. A ida para a capital foi um choque. Morava em um quarto pequeno, cozinhava suas próprias refeições, fazia anotações minuciosas nas aulas e aproveitava cada oportunidade de aprender. Sofreu preconceito pelo sotaque e roupa simples, mas também fez amizades verdadeiras.
No segundo ano da faculdade, criou um projeto para ajudar jovens do interior a se prepararem para o vestibular, dando aulas de reforço online e falando sobre sua trajetória. 4 anos se passaram. No dia da formatura, vestiu a beca que sempre sonhara. Caminhou até o palco lembrando de cada passo, desde as estradas de terra até as noites mal dormidas. Ao olhar para a plateia, viu a mãe chorando, o pai sorrindo apesar da saúde frágil e os irmãos batendo palmas com orgulho. Sentiu que a vitória não estava só no diploma, mas na coragem de continuar mesmo quando tudo dizia para parar. A história de Eduarda não é apenas sobre sair de um pequeno vilarejo e conquistar um diploma. É sobre a coragem de permanecer firme quando tudo parece conspirar contra. É sobre acreditar quando ninguém mais acredita. É sobre fazer de cada queda um impulso para se levantar ainda mais forte. Hoje, ela não apenas mudou a própria vida, mas inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. O brilho nos olhos de cada jovem que ouve suas palavras é a prova de que sua luta valeu a pena. Eduarda aprendeu que a verdadeira vitória não está nos aplausos do dia da formatura, mas no silêncio das madrugadas em que ninguém viu seu esforço. Está na renúncia das horas de descanso para estudar, nos dias em que suportou saudade e solidão para continuar. Está no exemplo que deixa para os irmãos, para a comunidade e para todos que cruzam seu caminho. Ela provou que um sonho, quando alimentado por ação e persistência, é mais forte que qualquer dificuldade. E agora, ao olhar para trás, ela sabe que cada lágrima, cada passo difícil e cada desafio superado foram sementes plantadas para um futuro muito maior. Sua história é a prova viva de que não importa de onde você vem, mas sim para onde decide ir e que força decide caminhar.